a gente pode começar. Inicialmente, eu queria dar as boas-vindas a todos os nossos alunos e convidados externos que estão aqui conosco, né, que vão ter a oportunidade de passar esses minutos aqui conosco discutindo um tema tão importante, né? E um tema tão difícil para os gestores, para os administradores, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né? Qual o futuro das organizações, né, pós-pandemia, né? O que espera todas as empresas, todas as organizações nesse momento extremamente difícil pelas quais elas estão passando? Para falar desse tema tão complexo, né, não tinha ninguém melhor, né, do que o administrador Wagner Siqueira. Temos aqui alunos participando e pessoas externas, mas para quem não conhece, Wagner, eu vou me permitir fazer a sua apresentação oficial aqui, ok? Obrigado. O administrador Wagner Siqueira. Gente, só para descontrair, é uma pequena lista. Não, por favor, só uma coisinha ou duas e pronto, já basta. Tá bom. Administrador Wagner Siqueira, diretor-geral da Universidade Corporativa da Administração, conselheiro federal pelo Conselho Regional de Administração, CRA-RJ, administrador atuante com uma longa trajetória de trabalho dedicado à profissão. Foi presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro entre os anos de 83 e 86, entre os anos de 98 a 2003 e depois de 2011 a 2016, onde empreendeu uma firme luta em defesa do mercado de trabalho dos administradores e dos tecnólogos. É membro da Academia Brasileira, né, da Ciência de Administração, vice-presidente da Escolinha de Artes do Brasil, né? E também é membro efetivo do Instituto Brasileiro de Administração, IBAM, que me traz grandes recordações, porque minha primeira pós-graduação foi no IBAM. Foi presidente do Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro, né? Foi ainda secretário de Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, presidente do Rio Centro, secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, além de exercer muitos outros cargos na administração pública e privada. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua. Tá? Muito obrigado, professor Godinho. É um prazer enorme pelo convite, o desafio do tema, né? E estender todos os meus agradecimentos também aos professores aí da UVA e aos alunos e a todos aqueles que estão já conectados, né? Muito obrigado mesmo. Se todos nós... Wagner, só um minuto, desculpa, eu esqueci de comentar. Estou aqui representando o professor Leonardo, coordenador do campus da Tijuca, sim. E o professor Paulo César, de Cabo Frio, tá bom? Muito bem. Tá, então, estou aqui representando os dois grandes profissionais que trabalham conosco aqui também, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria, professor. Mas como somos finitos, muita coisa que existe vai permanecer. Eu vou falar um pouco aqui com vocês o que vai ficar, vamos refletir um pouco daquilo que vai ficar. Em verdade, a tecnologia que nós estamos vivendo nesse momento avança à velocidade da luz, enquanto que a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. E daí, uma das coisas que parece que vai demorar um pouquinho ainda. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro já, mas continuamos a usar valores, né, do passado. E muitas práticas daí decorrentes, né? Quando a gente vê hoje a vacina do Covid-19 no Brasil, né, com práticas do papelzinho que te dão como certificado, que depois vai dar uma confusão, que já era do tempo do Oswaldo Cruz, que, aliás, no tempo do Oswaldo Cruz era melhor, que era uma cartolina, né? Quer dizer, o Brasil tem realmente Programa Nacional de Imunização? Temos uma experiência vasta, mas o que está acontecendo com esse sistema de vacinação nesse momento no Brasil é um exemplo, né? É um exemplo de soluções velhas, né? Obsoletas para problemas e questões novas. Pior, pensamos o velho com soluções para temas inusitados. Esse futuro das organizações
pós-pandemia, mesmo sem se não tivéssemos a pandemia apenas escancara essa realidade e acelera a necessidade de mudança, nos leva a que sequer que nós continuamos muito presos às caixinhas, né? do ontem, sem perceber que encontraremos, né, outras caixas, suas próprias caixas internas, quando saímos dela. A sociedade brasileira ela é fundamentalmente reacionária, ela não é conservadora, é preciso que te entenda isso. As empresas brasileiras, evidentemente, também são reacionárias, eu não estou falando em todas, eu estou falando na média da nossa cultura empresarial e da nossa realidade. A sociedade inglesa é conservadora, ela não é reacionária, porque é bem diferente. Mantém as suas tradições, os seus velhos procedimentos, mas não é uma sociedade reacionária como a brasileira. Estamos sempre retardatários no processo histórico. Vivemos hoje um engalfinhar, né, da polarização, da dicotomia equivocada, que mostra bem esse reacionarismo, da utopia do passado com a utopia do futuro. A idealização do passado, né, achando que o tempo antigo que era bom, para a gente caracterizar bem. Como era bom o tempo da Revolução Militar, como era bom o Estado Novo, e agora também a utopia do futuro. Precisamos voltar à sociedade do comunismo, do socialismo. E a discussão é uma discussão fora do tempo, está completamente fora da realidade mundial. A obsolescência, o anacronismo na sociedade brasileira fala do novo, mas pratica o velho. É o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a teoria esposada e a teoria de uso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por exemplo, como enquadrar as novas relações de trabalho nos velhos conceitos da CLT, e que é exclusivo por contrato de prazo indeterminado. Estamos num novo mundo de trabalho por prazo determinado, de trabalho intermitente, de terceirização, de trabalho de jornadas parciais, de quarteirização, de autônomos, de mês, de uma brutal precarização. A nossa CLT é de 1943, ela é contemporânea com a usina nacional, com a usina siderúrgica nacional de Volta Redonda, portanto, para um país agrário monocultor, 942 artigos, cerca de 1.500 portarias e decretos regulamentadores, regulando o passado, não o presente e o que está acontecendo no futuro. As organizações cada vez mais vão viver essas dificuldades. Como aplicar, professor, literalmente a velha CLT ao iFood, ao Rap, ao Logi, ao Uber, ao 99, ao pleno florescimento da economia 4.0. Isto é pior do que é reacionário, é obscurantista. O discurso do Lula agora, quando ele saiu desse impedimento político, ele fez o discurso lá no sindicato dos metalúrgicos, a gente vê que o discurso dele e o discurso do Bolsonaro, nesse sentido, são os dois, e os dois atrasados. Veja bem, sobre a economia de petróleo, ainda falando que a economia de petróleo é vital, como a gente sabe, né? Aí falando da indústria automobilística, do motor explosão, que a gente sabe que nos próximos anos já está acontecendo. Nesta década, praticamente, a maior parte dos países vão estar usando carros elétricos. Portanto, a esquerda e a direita pensam com conceitos do século XX neste primeiro quartel do século XXI. Isto afeta fundamentalmente o futuro de nossas organizações. A questão da privatização e da estatização, que não é um fim em si mesmo. Aqui se discute, dependendo da posição política que você esteja, você faz da privatização um dogma ou faz da estatização um dogma, sem entender que um país em desenvolvimento como o Brasil, com as carências e necessidades que tem, ora vai ter que estatizar, ora vai ter que privatizar, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, se nós não tivéssemos estatizado a Embraer, se ela não fosse uma estatal, não seria as mais modernas empresas do país. Hoje ela é uma empresa privada. Quer dizer, exatamente aconteceu isso com a Vale do Rio Doce. Quer dizer, à medida em que o país tem carência de determinada área, ela deve estatizar para estimular. Agora, sai disso para quando a empresa privada já é capaz de assumir, e o Estado vai fazer outras coisas. Portanto, a gente pensa num liberalismo econômico década de 50, né? Como se fosse o Cinca Chambord, ainda um Fusquinha, e a gente também pensa também numa visão mais estatizante ou socialista da década como se o Muro de Berlim não tivesse caído ainda.
Quer dizer, aplicar a CLT às grandes celebridades, por exemplo, jogadores, atores, com as mesmas regras, realmente é uma situação que nos leva à dicotomia equivocada entre PF e PJ, com a pejotização, em que você paga menos imposto de renda como PJ. Aliás, uma vez trabalhava numa determinada empresa que eu, como gerente, pagava, e o dono da empresa era milionário, ele pagava menos imposto do que eu. Eu sabia porque eu via, porque eu era da área de administração. É assim mesmo, plano de saúde com as MEIs agora, né? Com todas as repercussões negativas, que já MEI é mais barato, aí está todo mundo fazendo uma MEI para poder fazer um plano de saúde mais barato. Quer dizer, o que é, sem perceber as repercussões que isso gera no sistema previdenciário? Subsídios e privilégios em PJs que não são PJs, nem MEIs que não são MEIs. Né? A Previdência Social cada vez mais se inviabiliza porque, em plena expansão da economia 4.0, sua arrecadação se baseia ainda no trabalho assalariado, com menos contribuintes e mais beneficiados. Quer dizer, a gente sabe que o trabalho assalariado está sofrendo um processo grande, vamos falar isso aqui já mais um pouquinho. Não há consenso na sociedade de buscar novas maneiras de arrecadação previdenciária concetânea com os tempos presentes da substituição do emprego formal do trabalhador pelos robôs. A economia 4.0, como é que vai financiar a previdência social? Vai ser ainda no trabalho assalariado, que cada vez mais diminui? A economia 4.0 exige a regulação das relações de trabalho que se faça com foco na defesa do trabalhador, não na defesa do trabalho, como prevê toda a lógica da CLT de 1943, num outro mundo, num outro século, num outro momento. Agora você tem que defender e proteger o trabalhador, e essa que tem que ser a regulação do trabalho, das relações de trabalho, protegendo o próprio trabalhador. A pandemia, como disse, escancarou a obsolescência das nossas organizações. A gente pega o centro da nossa cidade, que está se discutindo agora. Isso é um processo de século. O centro da cidade é onde se trabalha e não se mora. Ora, bora, num lugar que tem super infraestrutura, não foi a pandemia que acabou com o centro da cidade. Ela já vinha num processo de decadência aqui no Rio de Janeiro muito grande. Por quê? Porque se conscientizou essa ideia equivocada, urbanisticamente equivocada, que centro da cidade é para se trabalhar, não compreendendo que a cidade moderna ela é policêntrica, ela tem diversos centros. O home office agora, é claro, que acelera esse processo em inúmeras áreas da cidade, que, pasme você, Godinho, ainda tem ZR1. O que é isso? ZR1 é Zona Residencial 1, não pode ter empresa. O que o camarada faz? Ele fica na sua empresa trabalhando de ZR1 e coloca, onde paga, se fosse aqui no Rio, ele ia pagar 5%, ele vai para uma cidade limítrofe aqui qualquer e vai pagar 0,5% de ISS. E aí a farsa se estabelece, as tecnologias e ferramentas que são usadas hoje no home office, só para mudar de assunto, né, pela pandemia, já estavam disponíveis há muito tempo. Nós é que ignorávamos completamente, nas empresas, inclusive. Quer dizer, ainda no mundo do Google, o Brasil, trabalha aqui com tabela Excel e com máquina de calcular. Veja a pandemia, os papeizinhos que a gente está recebendo lá. Pensávamos que vivendo... Então, veja, essa é uma construção, né, importante, que nós estamos vivendo o apogeu do desenvolvimento das organizações, mas vivemos também muito a festa do supercialismo humanista do politicamente correto. É importantíssima a empresa cidadã, aquilo que a gente ensina e discute na escola foi uma resposta importante que o mercado deu às demandas do cidadão consciente, né? O desenvolvimento voluntário, o respeito ao cliente, os bons... Mas isso são bons slogans publicitários, são boas estratégias, é um bom marco de construção de imagem e são bons avanços sociais. Mas as empresas não têm, por isso, a aristocracia das virtudes. Né? Em verdade, não tem. As organizações não são morais. A moral habita um reino, a economia habita outro reino bem diferente. São as pessoas que trabalham nas organizações que são ou não são morais.
Em verdade, as organizações são ficções jurídicas. Se nós tirarmos, né, nós tirarmos todas as pessoas de uma organização e botar todas novas pessoas nessa organização, vira outra organização, apesar de ter o mesmo nome. Quer dizer, e aí a gente vê assim esses conceitos que precisam ser analisados bem, entendeu? Como organização feliz, organização espiritual, organização motivada, organização realizadora, né? A ética empresarial é importantíssima, é um avanço, uma conquista importante do mundo, da sociedade mundial, da resposta do mercado, da consciência do cidadão, como disse. Mas não é um cosmético, uma carapaça, um pancake, né? Uma máscara para encobrir o rosto verdadeiro, a verdadeira face de muitas empresas que ainda atuam nas linhas de conduta de um capitalismo selvagem e primitivo no Brasil. Felizmente, o Brasil, nesse domínio, tem avançado bastante, mercê das instituições de ensino, das universidades corporativas, da consciência do cidadão, e nós estamos incorporando processos de avanço e de evolução do nosso capitalismo. Mas se a ética fosse fonte de lucros, estaríamos vivendo no paraíso. Se a organização fosse moral, não haveria necessidade nem de Estado, nem de virtude. Bastava o mercado, né? Portanto, repetindo aqui, a tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. O futuro das organizações nos coloca claramente isso. É ela que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiente, que discrimina o homossexual, que discrimina o idoso, que discrimina o imigrante, quer dizer, o reduto autoritário da sociedade brasileira é a organização. E aí, quer dizer, não é só democracia, não é só votar no presidente, no vereador, não, democracia também dentro do processo organizacional de uma cultura que é autoritária e que é discriminadora, e que ela, fundamentalmente, tem esse papel ainda muito comum. Graças a Deus, muitas organizações estão melhorando, estão evoluindo, os seus gestores conscientes estão melhorando, os seus colaboradores também. Mas a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazer com que a pessoa seja exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana é uma questão de permissão social. A discriminação no conjunto e no cotidiano das organizações e no seio da sociedade determina a concretude do preconceito que existe na nossa realidade organizacional ainda. E isso é uma questão que os nossos alunos aqui vão se defrontar no presente e ainda no futuro, que isso vai ficar algum tempo ainda. Isso não sai da noite para o dia, né? A discriminação nas organizações se traduz por uma sociedade, né, desigual, preconceituosa, elitista, cheia de privilégios. Esta realidade será ainda bastante presente, não tenho dúvida, no mundo das organizações do futuro. A organização é o locus, o espaço em que se concretizam esse preconceito, essas desigualdades, esses privilégios. A brutal concentração de renda e a abissal desigualdade social no Brasil é cada vez mais alarmante. É preciso que os alunos lembrem que 1% dos brasileiros concentra em torno de 1/3 da renda do país. 1%, 1/3 da renda do país. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. À frente apenas, nós só estamos à frente em desigualdade da África do Sul, da Namíbia, do Zâmbia, da República Centro-Africana, de Lesoto e de Moçambique. Todos os demais países são menos desiguais do que o Brasil. O Brasil pensa, portanto, com categorias do século XIX. Com categorias do século XIX, sempre pela análise marxista da primeira Revolução Industrial, que foi basicamente analisado por Marx no século XIX para a Alemanha e a economia da Inglaterra. A direita e a esquerda pensam a partir da mesma matriz marxista, inclusive de forma retardatária, reacionária, uns contra, outros a favor, como se não houvesse cortina de ferro, né, estivesse ainda existindo, como se fosse uma ferradura. A extrema-direita e a extrema-esquerda vão se aproximando, que o discurso da direita e o discurso da esquerda, ao fim e ao cabo, e muitas de suas práticas são rigorosamente iguais. Por isso que me referi ali, né, ao pensamento, aqueles exemplos da privatização, da economia do petróleo, etc., sem considerar as outras coisas. A agenda brasileira está sempre atrasada em relação a isso.
Todos esses são temas que serão cada vez mais dominantes e presentes no futuro das organizações. Se Marx ressuscitasse, professor, ele se escandalizaria tanto com a direita quanto com a esquerda brasileira. E se ele tivesse agora vivendo na economia 4.0, ele pensaria completamente diferente. Ele não teria aqueles pensamentos que a direita quer criticar e que a esquerda quer idolatrar. De pronto, ele analisaria a contribuição da gerência e da gestão, que foram fundamentais para a explosão do processo de desenvolvimento do capitalismo no século XIX, no século XX, e que Marx não apreciou, não falou em gestão e em gerência em lugar nenhum, o que foi uma falta, uma lacuna na sua grande análise que ele fez daquela época e do processo do capitalismo. Ele falaria dos expropriados e expropriadores, quando nós temos uma economia, basicamente, em que os expropriados e os expropriadores estão sendo substituídos pelos robôs. Ele não falava em classe média. A classe média não existia na época de Marx. Hoje a classe média é dominante. Vejam bem, e mais-valia? A mais-valia ia para os donos das empresas. A mais-valia hoje vai para os rentistas, para os bancos, para os fundos de pensão, para os financistas, né, que vivem das aplicações nas bolsas e na acumulação perversa do capital. Veja se Marx reeditaria suas próprias ideias à época. Marx certamente estaria focado na precarização do trabalhador. E, portanto, ele estaria focado na preocupação de proteger esse trabalhador. A esquerda brasileira, portanto, ela precisa atualizar os seus conceitos, porque isso implica na gestão das organizações e na gestão pública brasileira. A tecnologia que nós estamos vivendo, às vezes nos encanta muito, a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela não reduz necessariamente as desigualdades. Pode até ampliar e aprofundar, não gera necessariamente igualdade de jeito nenhum. Quer dizer, pode gerar até desemprego e servidão. Só lembro que há 10 mil anos, com a descoberta da roda e o desenvolvimento agrícola grande, nós criamos a aristocracia rural e a grande massa de servidores, os servos da gleba, que eram os empregados nos campos, que não eram empregados, eram os servos mesmo e praticamente escravos. O desafio do presente e do futuro do profissional de administração é se ele vai contribuir para a humanização ou para a desumanização das organizações. Como é que nós vamos agir? Que direção nós vamos tomar? As organizações estão a serviço de seus acionistas. Ainda hoje, essa realidade vai mudar? Precisa mudar. É como se fosse o mistério da fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só pessoa. Aí nós temos, né, o cliente, o colaborador e o patrão. Só que o cliente e o colaborador estão a serviço do acionista, que é o patrão. É preciso encantar o cliente. Para quê? Para que ele melhore as condições. Então, as condições objetivas em que se distribuem equitativamente esses bens em relação ao colaborador precisam também ser cada vez mais aprofundados. Já avançamos bastante. O mercado deu grandes respostas capitalistas em determinado momento, na primeira Revolução Industrial, na segunda e na terceira, e agora está dando também em relação à quarta Revolução Industrial, a economia 4.0. Se nós estamos no início de uma nova era, o homem de 1021, nós estivéssemos vivendo hoje em 1021, ele saberia exatamente o que seria o mundo 30 anos depois, 1051. Mas o homem de hoje, nós aqui presentes, né? E espero que todos nós vivamos mais de 30 anos, em 2051, nós não sabemos nada como será o mundo daqui a 30 anos. Aqueles que nos escutam aqui, os estudantes, os alunos, certamente vão viver muito além de 51. Eu espero também, vou tentar, né? Olha aqui, o que nós sabemos e vemos hoje não tem nada a ver com a realidade que nós vamos viver em 2051. Com certeza. E aí, quer dizer, isso tem implicações danadas no futuro das organizações, né? Porque o que vai ficar e o que vai continuar e o que vai acabar mesmo. A mudança do papel do capital e na escala de negócios. Isso vai ser cada vez mais presente. Hoje é possível criar uma unidade de riqueza, né, com muito menos trabalhadores em comparação com 10, 15 anos atrás. Não tem muito tempo. Os custos marginais das empresas digitais tendem a zero.
Quer dizer, quanto mais eu produzo, mais o custo, né? Vai ficando mais barato. Em 1990, só para dar uma ilustração, as 3 maiores empresas de Detroit, que era uma produção automobilística fantástica, né? Elas tinham uma capitalização combinada de 36 bilhões de dólares. Elas tinham um faturamento, quer dizer, uma receita de 250 bilhões de dólares. E tinha um número de empregados em Detroit, essas 3, de 1 milhão e 200 mil empregados. Se nós compararmos isso em 2014, recentemente com os dados que tem, e pegarmos as 3 maiores empresas do Vale do Silício, a capitalização combinada dessas empresas é de 1,100 trilhões de dólares. Veja, a capitalização das empresas automobilísticas de Detroit eram 36 bilhões. A capitalização combinada das 3 empresas de Detroit eram 36 bilhões. Do Vale do Silício é 1 trilhão e 100. É uma diferença brutal. O faturamento de receita é até parecido. Em Detroit, em 1990, as empresas eram 250 bilhões. O faturamento de receita agora, em 2014, no Vale do Silício, era 247 bilhões. Mas há uma outra diferença fundamental: o número de empregados. O número de empregados em 1990 em Detroit, como disse, era 1 milhão e 200 empregados. O número de empregados em 2014 eram apenas 137 mil empregados. Para onde foram esses empregos? Os empregados certamente votaram no Trump em 2016, já que ele acenou fortemente em campanha eleitoral em favor da volta ao passado das fábricas americanas localizadas no exterior, como se o passado pudesse voltar. Essa é uma das coisas fundamentais que os cientistas mostram que isso é apenas uma formulação teórica, mas que na prática não vai se conseguir voltar ao passado. Verdade. Detroit é hoje uma cidade decadente, né? Como o Rio de Janeiro. Bem, no caso do Rio de Janeiro, há muita gente boa, desinformada ou ingênua que acha que o Rio só está na situação em que está por má gestão, sem compreender que a questão estrutural em que vivemos aqui no Rio, né, é que é a base, e a questão de gestão, claro que pesa também. Mas isso é papo para outra conversa. Qual é o valor do mercado da época em 2020? 2 trilhões de dólares. Maior do que o PIB do Brasil, quando éramos a nona economia do mundo. Ganhamos um retrocesso grande agora. Somos a 12ª economia. Comparando os dados de 2020, como éramos a nona, nós éramos ainda... O PIB brasileiro era bem menor do que a Apple, né? Eis o que espera o futuro das nossas organizações, no que pode ser previsível, porque até a fecundidade do inesperado é capaz de surpreender o mais agudo e experiente analista, né? Criar uma unidade de riqueza com muito menos gente. A Uber, o Airbnb, o Alibaba, a Amazon, estão chegando veículos autônomos, sem condutores, de carros, de táxis, de caminhões. E, quando vai chegar? Não, já existem, eles estão chegando mesmo. E é para os próximos anos. Né? E próximos anos já estão funcionando em muitos lugares. Táxis, caminhões, aviões, drones, barcos, trens, ônibus, metrô. Para onde irão esses empregos, hein? Essa é uma questão que aqueles que vão estar no mundo das organizações vão ter que pensar. É a inevitabilidade da necessidade de renda mínima no Brasil e no mundo. Eu me lembro que o presidente Nixon, em 1976, ele perdeu no Congresso uma proposta que ele encaminhou no mandato dele para fazer um programa de renda mínima nos Estados Unidos. Ou seja, a gente acha que essa coisa é de esquerda. O Nixon era um representante da direita. Então, isso pode ser de esquerda ou de direita. Isso não tem, né? Isso não tem coloração ideológica. Ele tentou isso e perdeu no Congresso americano. Se tivesse feito isso, as circunstâncias daquele país, que é riquíssimo, não precisava estar dando 1 trilhão, 2 trilhões, como eles estão dando cada hora, distribui lá para a população, porque teria a renda mínima desde o Nixon, né? Bem, a renda mínima também aqui no Brasil, a gente sabe que ela surgiu com um programa de Bolsa Escola, primeiro em Campinas, o prefeito de Campinas e o governador Cristóvão Buarque, que depois o governo Fernando Henrique transformou, federalizou o Bolsa Escola, e o governo Lula, com um fracasso do programa Fome Zero, ele fez corretamente a federalização do programa Bolsa Família, que precisa ser ampliado, claramente, né?
Claro que eu estou falando isso só para resgatar o processo. Você veja bem, tem gestores que são considerados à direita e à esquerda no processo de evolução do renda mínima, e com toda a homenagem ao senador, hoje vereador Suplicy, que sempre defendeu com muita razão isso, que tem um perfil de esquerda. Agora, é importante que a gente compreenda isso, porque as organizações vão ter que considerar, e a gestão pública também, políticas de proteção, de colchão de proteção para esses grupos que vão deixar esses empregos. Como é que vai ficar os programas quando o ônibus ficar automático, sem motorista, né? Com metrô? Para onde passam os barcos, os deliveries, né? Os carros, os motoristas de aplicativo? Então, a gente tem que pensar nisso. Com 5G, estarão determinantemente presentes a impressão 3G, 4G, 3D, 4D, né? Criação de objetos físicos por impressão, grandes turbinas eólicas, até pequenos implantes, vai ser tudo feito personalizado e customizado. E aí, a ideia importante de Ford, aliás, um autor muito pouco conhecido no campo da administração, sempre pichado, mas ninguém nunca leu o livro dele, as pessoas não estudam, porque ele tem uma filosofia interessante para aquela época, mais de 100 anos, né? Aquilo vai embora, porque o ritmo da produção vai ser diferente, porque as fábricas vão ser como? Vão ser por impressão 3D, 4D. Isso muda completamente. Aí, a localização da fábrica, vamos falar já, também tem importância. Não, deixa de ter. A robótica avançada, as relações entre os humanos e as máquinas. Hoje, o celular, a gente sabe, é a prótese existencial do ser humano. A aprendizagem das máquinas, que os professores discutem tanto e falam com os alunos, o aprendizagem profundo, né, o deep learning, a inteligência artificial. Nós vamos ter também novos materiais cada vez mais fortes, mais leves, recicláveis, né, adaptáveis, como o grafeno, agora que o presidente falava muito, mas a gente não fez nada até agora pelo grafeno. 2 anos de governo, se falou tanto em grafeno na campanha e nada foi feito ainda, né, que é 200 vezes mais forte que o aço, bilhões de vezes mais fino que um fio de cabelo humano e melhor condutor de calor e de eletricidade. Se temos grafeno, gente, isso tinha que ser uma lógica e uma ação de estratégia. E onde está o empresariado brasileiro que não se dedica a esse material fundamental que é rico aqui no nosso país? Profissões que vão desaparecer, é claro, porque vão ser automatizáveis, porque vão ser suprimidas. Eu não estou querendo colocar medo de jeito nenhum, mas é para estarmos atentos nesse futuro que nos avizinha, né? Operadores de telemarketing, responsável por cálculos fiscais, a contabilidade clássica. A gente sabe lá no Conselho Regional de Administração que a contabilidade já é feita por máquina. Precisa do contador, legalmente, para ele dar uma olhada para ver se a máquina errou. Como a máquina nunca erra, mas ele vai ter que mudar o seu papel. Ele vai ter que deixar de ser aquele trabalho basicamente de terminar o balancete, o balanço, que a máquina faz isso com melhor, sem martelinho, né? A gente sabe como é que é, sem martelinho. Árbitros, juízes desportivos, que o nosso VAR aqui é uma praga, mas isso vai ficar tão eficiente que não vai precisar mais do juiz ficar perdendo 5 minutos, olha para cá, o jogo para, o cara não pode comemorar o gol. Essa vergonha que está hoje, isso vai acabar com os árbitros, vai ser tudo feito na base do 5G, corretores de imóvel, a mão de obra agrícola, né? Que cada vez você tem muito menos, cada vez menos, tem só um que mexe um trator que faz tudo, desde jogar semente, acartar e separar o material e colocar no devido galpão, e muitos outros. Para onde se deslocarão as fábricas? E os salários? Se os salários vão deixar de ser importantes? O robô não reclama carga horária. O robô não cobra sistema de previdência, não tem fundo de garantia, não tira férias, não fica com dor de barriga. Se essas são as condições em que nós continuaremos trabalhando durante muito tempo ainda nessa fase de transição do futuro. Salários deixam de ser fator de competitividade para a localização das empresas, porque a gente sabe que as empresas iam onde os salários eram mais baratos. O Brasil perdeu muito isso, porque o custo Brasil perde as empresas, estamos saindo aí, Mercedes-Benz, está todo mundo saindo, porque o custo Brasil é muito caro. Mas por quê? Porque o salário já não é mais um fator de competitividade no mundo presente e próximo futuro das organizações.
o trabalhador precisa aprender a desenvolver trabalhos individuais, flexíveis, aumentar a sua empregabilidade, como se ensina todo dia em sala de aula aí na UFBA, né? E é repetir sempre aquilo que vocês, professores, dizem para o aluno e que eles precisam encasquetar bem isso na cabeça. É preciso aprender a aprender, é preciso aprender a desaprender, mas eu digo, e professores têm toda a razão de dizer isso, mas eu complemento, sei que muitos falam, mas eu lhes digo, é preciso aprender a pensar, senão vira permanentemente apêndice da máquina ou da técnica. A formação essencialmente tecnicista leva rápido à obsolescência profissional. O que funciona, viu, Godinho? A primeira vez que falei isso foi em 1977. Assim, o que funciona está obsoleto. Caramba, quem aprende a pensar, aprende a desaprender e aprende a aprender. Então é preciso aprender a pensar, porque o que funciona hoje está obsoleto como estava em 77, agora está muito mais. Qual é o desafio da nuvem humana? Como superar, né, esta fase de transição para a economia 4.0, o dilema entre o trabalho flexível e a precarização do trabalho? Como disse, não é mais proteger o trabalho, mas proteger o trabalhador. No futuro próximo, as organizações, assim como já não há hoje gente suficiente para atender a médio prazo no Brasil as novas profissões que estão sendo criadas. Isso é diferente do filme na Quarta Revolução que nós estamos vivendo. Nós não estamos repetindo os mesmos filmes da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial, onde a criação de novos cargos produzido por essas revoluções era grande, que absorvia, não tanto no começo, mas foi absorvendo pouco a pouco e criou muito mais emprego. Agora não. Agora a Quarta Revolução Industrial acabam muito mais empregos hoje do que se criam. É claro, e os que se criam com exigências cada vez mais de maior qualificação profissional. Então, aprender a pensar, estudar, levar a sério o que os professores estão falando, porque se exige profissionalização com autoeducação. Vivemos na sociedade do conhecimento. As tecnologias high-tech aplicadas à gestão. O smartphone, né, que as IES ainda usam um pouco como no sentido de como uma ferramenta pedagógica para nossas formas de ensino. Tem muito professor já fazendo isso. Isso vai nos fazer, como professores, cada vez menos ficarmos incomodados com o professor com o aluno que fica olhando o smartphone todo topo e prestando tempo da aula. Se aquilo for utilizado para a educação, para a capacitação, como instrumento educacional pedagógico, certamente nós vamos avançar, porque todos nós usamos isso como uma prótese existencial hoje. A empresa brasileira, o Estado, a administração pública, portanto, precisam mudar. Se conseguirmos entrar e participar da economia 4.0, mudaremos o Brasil. Mas hoje, nós só temos sendo sexta, sétima, oitava, nona, agora 12ª economia. Nós só temos 0,55% das patentes registradas no mundo. E o Brasil chegou a ser a sexta economia mundial. Nenhum prêmio Nobel. Tem prêmio Nobel? Todos os países aí que a gente diz cucarachos. Chilenos, bolivianos, paraguaios, colombianos, não é verdade? Argentinos. E nós não temos nenhum prêmio Nobel, de nada, de área alguma, né? O servilismo científico e tecnológico e a nossa dependência em função disso nos torna uma subnação. O caso do SUS, que é fundamental. O SUS é um instrumento formidável que nós copiamos muito bem da estrutura de proteção de saúde da Inglaterra, e do agronegócio poderiam ser as duas gavuas, as duas alavancas para nós ingressarmos na economia 4.0. Porque imagina se o SUS tivesse padrões de excelência que pode ter. Nós fizemos o contrário, passamos a incorporar. Ele ficou só no atendimento, só na perspectiva de atendimento, se perdeu que se tinha que qualificar esse atendimento e tecnologia de ponta no SUS, assim como tem tecnologia de ponta no agronegócio. O agronegócio é um exemplo. O SUS e o agronegócio juntos levam o Brasil à economia 4.0, que se vai gerar, imagina, 200 milhões de pessoas comprando as coisas, os remédios que nós paríamos produzir, as máscaras que a gente teve que importar da China, os equipamentos que a gente teve que importar da China, tudo poderia ser produzido e exportado daqui.
É evidente que a política nacional e as organizações... Nós temos 30 fábricas de vacina para animais e não conseguimos fazer a vacina do Covid. Não é verdade? Isso é muito louco. Quer dizer, por que se faz vacina para animal, a gente tem competência para fazer vacina para pessoas, mas a gente prefere não fazer, por falta de apoio, ao contrário dos países do BRICS, onde o Brasil votou contra os BRICS pela quebra da autorização, como é que chama, do direito autoral, está me faltando o nome. Em verdade, o Brasil não fez, mas a Rússia fez, a Índia fez, a África do Sul fez e a China fez. E nós votamos contra a quebra de patente. A quebra de patente, exatamente. Votamos contra e não fizemos. Esse país, é claro que a gente tem competência aqui, a gente não fez. Apesar disso, né, desde 1970, nós somos uma das maiores economias do mundo. Isso significa que o Brasil cresceu no século XX, de 1900 a 1975, foi um dos 2 países que mais cresceram no mundo por 75 anos, ininterrupto, com todo tipo de governo, que foi o Brasil e o Japão. A partir de 75 para cá, o Brasil não está crescendo. Nós estamos crescendo, cresceu um pouco no governo Fernando Henrique com o Plano Real e no primeiro governo Lula, mas o nosso crescimento, nesse período, ele é de um voo de galinha, pífio. Nós crescemos a taxas. Por isso eram os 2 maiores crescimentos do século. Ficamos fora da primeira Revolução Industrial. Os Estados Unidos, em 1808, era do tamanho do Brasil. Os Estados Unidos, em 1900, estava passando a Inglaterra como economia importante, junto com a Alemanha. E o Brasil tinha aumentado a sua renda per capita em $2 apenas naquela época. E era um país analfabeto, tinha nada, não tinha nem universidade. A primeira universidade que chegou no Brasil foi no século XX, que foi a Universidade do Brasil, né? Hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, ficamos fora da primeira Revolução Industrial e eu temo, viu, professor Godinho, ficarmos fora da 4ª Revolução Industrial que nós estamos vivendo. Quer dizer, a desindustrialização do Brasil é gritante. Em 1980, o Brasil tinha 25% do PIB era indústria. Em 2020, nós somos apenas 11% a participação da indústria no PIB brasileiro. Quer dizer, a batalha pela inclusão do Brasil, das organizações brasileiras, na 4ª Revolução Industrial está em curso, mas o Brasil está fora dela, 100% fora. Por quê? Porque talvez em torno de 2% das nossas empresas ainda estão utilizando, né, alguma participação das funcionalidades tecnológicas da economia 4.0. Por isso, esse despertar fantástico, que fantástico o Brasil teve, no uso da tecnologia, há um custo até agora de 82 mil mortos, o que é um preço absurdamente, possalmente alto. Tá certo? A gente tinha isso, a gente podia agora descobrir essa tecnologia e sair desses 2% para ter 30%, 40%. Completamente fora do 5G. Por burrice, isso me lembra a lei de informática no tempo da ditadura de 64. Tinha uma lei de informática que dizia que nós vamos fazer o software e o hardware nacional. E ficaram isso, e o Brasil ficou atrasado, completamente atrasado por causa da lei de informática burra que a ditadura militar impôs ao país por décadas. Nós estamos repetindo o mesmo filme agora no 5G, exatamente a mesma coisa, com resultados muito mais graves, porque agora os resultados são mortais. O 5G vai ser chinês ou vai ser americano ou finlandês? O importante é ter o 5G no Brasil. E até agora a gente não fez nem a licitação. E já tem países e países com 5G e a gente atrasado. Já tem até o celular e a gente não tem rede. Já tem até o celular, já estão vendendo até o celular e a gente praticamente não tem rede. Exatamente, exatamente. Quer dizer, até porque, né, quem dominar os 3 campos da inteligência artificial, do 5G e da computação quântica terá vantagem competitiva, tanto militar quanto econômica, na mundialização da economia e na globalização. Um bom exemplo disso é a obsolescência acadêmica também, geral no país, e tem muitas exceções. Eu quero fazer um registro sincero, sei que a UVA está sempre escapando desse processo, se dedicando a isso. Mas tem a fusão do mundo físico, do mundo digital e do mundo biológico. Portanto, hoje, quando se faz isso, fala tudo. Os maiores avanços na medicina é a fusão disso tudo. Bom, não foi à toa que fizeram a vacina Pfizer
e a vacina Moderna, e todas essas vacinas com a rapidez de um ano. Lembra que falava no começo da pandemia? A última vacina foi cachumba, que levou 5 anos, 4 anos, 10 anos para fazer. Eles fizeram em menos de um ano, não é verdade? Porque você tem a integração do físico, do biológico e do digital. Senão não faria. Né? E aí, o que acontece? É preciso também sair desse conceito que muitas faculdades, muitas instituições de ensino ainda insistem no departamento de ciências exatas, no departamento de ciências biológicas, no departamento de ciências humanas, um instante do outro. É preciso juntar isso, porque o mundo da economia 4.0 é a fusão do físico, do biológico e do digital. A grande questão que se coloca também, que eu gostaria de fazer referência aqui para aqueles que me dão a honra de nos assistir nesse momento, é o que se coloca no futuro das organizações, quem será o líder, quem terá a predominância mundial nesse século XXI? Estados Unidos ou China? Quem vencerá? Esta guerra, que não é guerra atômica de morte, guerra econômica, guerra de presença, de participação, de influência, esse embate terá repercussões decisivas no futuro das organizações ao longo deste século, na economia 4.0. Vocês que me assistem viverão essa nova realidade. Em 76, com a morte do Mao Tse-tung, né, e a saída também da Camarilha dos Quatro, que o herdou, a mulher dele e outros lá, veio então o Deng Xiaoping, o Zhou Enlai, e o Kissinger tem uma ideia fantástica para o Nixon. De novo, o Nixon de direita, é importante isso, que ele foi empichado, inclusive, por roubo do partido. Né? Não é preciso se lembre, ele pegou um avião e foi visitar a China, para trazer a China para a economia, pensando, claro, em 1976, hein? Logo depois da morte do Mao Tse-tung. Né? E eles fizeram uma negociação formidável. Vamos abrir a economia chinesa e pensando, isso vai ser um mercado fantástico de compradores dos produtos americanos. Cometeram o mesmo erro da Inglaterra na virada do século XIX para o século XX, com a assunção do protagonismo dos Estados Unidos e da Alemanha, quando passou do século XIX para o século XX. Tanto que os Estados Unidos decidiram, quando entraram na guerra de 14, decidiram com o seu complexo industrial militar em 14 e em 40, na guerra de 40. Quando eles entraram, ganharam a guerra. Vejam que coisa, que erro. Eles esqueceram que, evidentemente, é o mesmo erro que a Inglaterra fez, não considerando a Alemanha naquela época, e os Estados Unidos. A Alemanha não continuou forte como os Estados Unidos, porque cometeu erros absurdamente, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Mas a velha rota da seda, que é preciso que os nossos alunos compreendam isso, que é muito bem tratado pelas aventuras de Marco Polo, né? Mas que um texto fantástico de Shakespeare sobre o Mercador de Veneza nos ensina o processo da globalização da humanidade na economia. É preciso ver, né? O papel, a pólvora, os fogos, os instrumentos de navegação, né? O macarrão, que o pessoal pensa que é italiano e não é, os fogos é chinês, os fogos de artifício, tudo trazido, né? Veneza se tornou um império da nossa. Isso foi naquela época, no século XIII, 1200 e pouco. Nós estamos falando agora da nova rota da seda, do século XX e no século XXI. Hoje faz os melhores celulares do mundo, com a tecnologia 5G, como a melhor tecnologia, todo mundo sabe hoje, indiscutivelmente, é da Huawei. A nova rota da seda da China, o melhor telefone do mundo hoje é Huawei. A nova rota da seda da China, hoje, ela inclui 60% da população mundial e mais de 30% do comércio internacional. Olha o tamanho disso. Né? Pagar em dinheiro com troco na China é praticamente impossível. O cara não tem dinheiro, não vai te dar troco. Você vai pagar em dinheiro, ele recebe e não tem como te dar troco. As transações digitais são feitas até nos quiosques, em bancas de camelôs e de legumes. E se você quiser dar um bom dinheiro para algum pedinte na rua, vai ter que dar por código QR. Então, vejam, o mundo, isso é a China hoje. De 76 para cá. Só a China não, isso está contaminando positivamente todos os países ali do Oriente. O mundo ocidental assiste hoje, surpreso e receoso, ao renascimento da civilização milenar chinesa. Os eleitores do Trump e do Biden, realmente são os dois, e o Biden e o Trump também são iguais nisso, todos contra a China.
é exatamente igual aos ingleses, quando na virada do século XIX para o século XX, 1900, em que eles ficaram contra os americanos e contra os alemães. Exatamente, arrogantes, com o narizinho em pé, sem perceber a mudança da realidade. O sucesso é doce, né? Os Estados Unidos relaxaram na crítica, o fim da história mostra isso, com Francis Fukuyama, né? Que diz a queda do Muro de Berlim, e ele falava, agora só tem o capitalismo democrático americano e europeu e o capitalismo estatal liberal chinês, do Estado e dos empresários. Quem preponderar, hein? E que influências trarão, né, a teoria e a prática das organizações, né, o futuro próximo 10, 15, 20, 30 anos? De 1976 para cá, 45 anos, a China viveu o maior crescimento econômico e social da história da humanidade. Eles saíram de um país de miséria, que passava fome, e viraram o segundo país do mundo e que, nesta década, vão passar os Estados Unidos como o maior país do mundo, a maior economia do mundo. E os Estados Unidos ficaram no piloto automático. Como número 1, olha como é que eu sou bacana, sou no piloto. Quem relaxa a crítica, dança. Né? Não compreenderam a mudança da realidade. Aliás, eu queria trazer uma frase do Deng Xiaoping, que é aquele líder original, que foi conversar junto com o Xu Enlai, que também era líder lá na época, quando Kissinger e quando Nixon foram à China em 76, ele dizia assim, ele disse assim, o Deng Xiaoping, é uma frase clássica, que é a lógica de ação do chinês. Vira à direita, mas liga a seta à esquerda. Então, mantém o Partido Comunista, todas aquelas coisas, aquela ditadura, mas vira à direita e vai firme no processo liberal. Nixon e Kissinger achavam, e seus sucessores também, que a abertura econômica na China ia levar, inelutavelmente, à abertura política, o que levaria à democracia e a um enorme mercado cativo para os produtos americanos. Exatamente o contrário do que acontece hoje, a invasão dos produtos chineses em todo o mundo. A China é hoje uma ditadura política boçal, mas uma economia livre, estatal de mercado. Não é mais há muito tempo um país comunista, como um bando de idiotas no Brasil repetem isso como verdade. Aqui não tem nada de país como comunista mais. Economicamente, a China é muito mais aberta do que a economia brasileira. 134 milhões de chineses saem todos os anos para fazer turismo, não no período da pandemia, vão voltar, e voltam. Aí a gente fica... Por que o turismo brasileiro não está tentando buscar chinês para vir aqui, para gastar o dinheirinho dele? 134 milhões. Imagina um país que recebe 6 milhões de turistas como o nosso. Países como a França e a Espanha, que recebem 70 milhões, é o dobro que eles saem de chinês do que a França e a Espanha recebem de turista todos os anos. Portanto, é uma sociedade de mercado numa ditadura pretensamente comunista. Vire à direita, mas bota a seta para a esquerda. O discurso de esquerda atuando pela direita. É um paradoxo, um fake news, que faria certamente o Marx se escandalizar diante da China hoje. A China, com 3.000 anos de história, com população 4 vezes maior do que os Estados Unidos, não se tornaria igual os Estados Unidos com menos de 300 anos de história. Essa é uma realidade indiscutível. Um erro do Nixon, claro que foi. E foi comparar a China com a Rússia. O Manuel de Castel, no seu livro Sociedade em Rede, ele fala do atraso russo exatamente na tecnologia. A Rússia, que tinha o grande avanço do Sputnik, ela concentrou no Sputnik, mas ela não tecnificou, não utilizou todo o desenvolvimento das tecnologias de informação no país. E aquilo fez com que o Império Soviético se esfacelasse, diz lá Manuel de Castel. Então, veja, o que eu queria dizer mais? Em 10 anos, minha gente, só para a gente pensar, em 10 anos, a China instalou 29 mil quilômetros de trem-bala, com tecnologia própria, o que corresponde a 18 vezes o que a França tem de trem-bala, e é visto como o país do trem-bala, e 200 vezes o que tem os Estados Unidos. A TikTok, né, e a Alibaba na Bolsa de Nova York, com toda a implicância do Trump, tão falada, né, nessa briga, para comprar, ela vale mais na Bolsa de Nova York do que o Google e a Apple. Isso é preciso falar. Ela vale mais. E o que aconteceu com o TikTok no IPO? Nada.
Quer dizer, entre 2007 e 2012, a China consumiu mais ácido do que os Estados Unidos em todo o século XXI. A cidade de Pequim, hoje, tem mais milionários do que a cidade de Nova York. Quer dizer, como é que Pequim pode ter mais milionários que a cidade de Nova York, sendo um país comunista, hein, cara pálida? Verdade. É uma ditadura. Verdade. Mas tinha até bolsa de valores. Eles as ações das empresas estão na bolsa de valores de todo mundo, meu Deus. Né? O Xi Jinping, né, que é o atual primeiro-ministro dele, já fala do sonho chinês no lugar do sonho americano. 1 bilhão de internautas, 1 bilhão e 400 milhões de smartphones. A China tem plataforma para enfrentar com facilidade, né, quaisquer boicotes, tarifas ou empecilhos do Vale do Silício. Os grandes empreendedores do Vale do Silício se aburguesaram, precisam voltar às garagens. Eram nas garagens que eles tiveram as suas ideias geniais do Facebook, do Google, da Apple, etc. Precisam voltar. A Huawei é o melhor celular do mundo, como disse, e lidera a tecnologia de 5G do mundo. A chinesa Tencent vale mais no mercado do que o Facebook, que a Tencent é o Facebook chinês. Vale mais no mercado que o Facebook. O brasileiro não sabe disso. O 99 chinês vai superar o Uber? E o iFood chinês vai superar o Uber Eats? E a SenseTime está à frente do Google e do Facebook. A Baidu ultrapassou a americana GPS. E o Single Day chinês é muito maior do que o Black Friday americano. Portanto, como se coloca as organizações no Brasil e em todo o mundo ocidental diante dessa nova realidade? Como se adaptar a ela? Essa realidade será o futuro das organizações durante a transição que nós vamos viver para a plena economia 4.0. Estará em risco a democracia no mundo ocidental? Que repercussões teremos nesta radical mudança de cenários no futuro das organizações? Como deveremos nos adaptar, né, a essas mudanças em curso? A China não entra em guerra há 40 anos, de contrário dos Estados Unidos, hein? A gente precisa lembrar também que de todos os governos atacaram e tiveram em guerra nesses últimos 40 anos. Portanto, o conceito de potência benevolente, generosa, é um equívoco. Toda grande potência defende seus interesses. Toda grande potência quer ser hegemônica. Veja o que ocorre agora com a caça da vacina. Todo mundo tratando de si e a solidariedade humanitária foi para as cucuias. Que todo mundo tem países aí do primeiro mundo com 2, 3 vezes mais vacina do que tem suas populações. E há países que não têm vacina. No caso brasileiro, por absoluto equívoco de políticas públicas. Mas os países africanos, os países atrasados de todo o mundo, não têm vacina mesmo. Qual é a solidariedade que estão dando a esses países? Esses países que estão guardando 2, 3 vezes o quantitativo de vacina que não vão usar. Verdade. Um país não tem amigos, um país tem interesses. Exatamente. A China vai se tornar um desafio para o mundo quanto maior for. Ultrapassa os Estados Unidos nessa década, como disse, e aí a China trabalha firme e bem para tornar o mundo seguro, será? A autocracia política e é um capitalismo liberal estatal e de mercado que nós temos, essa contradição em si, que é o que acontece lá hoje, né? Como é que fica essa indagação? Que repercussões tal contexto pode gerar na teoria das organizações que nós hoje, professor, ensinamos em sala de aula, né? Em relação operado por uma realidade dominante a partir da primeira revolução, da segunda e da terceira, que agora na quarta revolução industrial vai se alterar completamente, porque a gente sai do mundo ocidental para ter um protagonismo, me parece, muito forte do mundo oriental. É melhor que tenha aprendizagem dos dois e que a humanidade evolua em relação a isso. Mas, claro que o mundo oriental volta a dominar a humanidade como dominou em outras épocas, em outros momentos. Verdade. Não é verdade? Então, isso é importante. A diferença entre a China ditatorial, a Índia democrática e o Brasil tupiniquim. A Índia é uma sociedade aberta, com mente fechada. É uma democracia desde 49, lá do Gandhi, né? Já a China é uma sociedade fechada, é uma sociedade fechada com mente aberta, senão não teria essas características que tem. Exatamente. Hoje, há 3 mil anos atrás, quando dominava o mundo, né? O Brasil não. O Brasil é uma sociedade aberta, mas com uma economia fechada, hermética e com uma mente mais do que fechada, obsoleta e reacionária. O jeitinho mascara o nosso obscurantismo,
o nosso provincianismo, o nosso paroquialismo, a nossa obsolescência atitudinal e comportamental. Precisamos mudar essa situação, porque nós vivemos um mundo corporativo ainda hoje, em que é, em geral, forjado por monopólios e cartéis privados, por subsídios e privilégios fiscais do governo. Né? A gente sabe disso. Quer dizer, isso vai para. Não é só no governo federal, é no governo municipal, estadual. Se você pegar as igrejas de qualquer denominação, elas são isentas de IPTU no tempo, mas ela começa a ter uma porção de propriedade, e aí se estende indevidamente esse direito do exercício do direito de liberdade de religião para todos os demais tempos. Aí elas não pagam os tributos. Aí vem o governo, com o governo federal, como está em votação hoje no Congresso, para fazer a anistia das dívidas das entidades religiosas. A gente vai falar só disso? Pode falar de qualquer cartel, né? 3, 4 empresas, nós chegamos a ter 18 empresas de telecomunicações quando foi feita a privatização dos telefones. Hoje a gente tem 2, 3. Não é verdade? Eram 18. As companhias siderúrgicas ficaram para famílias com 2 ou 3. Nós estamos substituindo o monopólio estatal pelo monopólio privado. Isso é complicado. O Brasil precisa, portanto, rever essa realidade, regenerar a sua vitalidade espiritual, sair do conceito do país do coitadinho, de uma cultura que é dano que se recebe, do jeitinho. Nós temos até, né, a questão da vacina agora, a xepa da vacina, o cara que não faz a vacina para poder vender para o outro, a corrupção já se instalou e a malandragem, essa esperteza, faz com que a gente tenha esses escândalos toda hora na área de saúde, na área da vacina. A vacina porque está no dia, mas os hospitais são piores ainda, né? Exatamente. A nossa Constituição Cidadã. Nós temos 247 artigos na nossa Constituição Cidadã. Ela já sofreu mais de 130 emendas, portanto, mais da metade já mudou da Constituição. Ainda estamos com mais 10 emendas constitucionais para serem aprovadas no Congresso. Verdade. E foi uma Constituição feita para o passado. O doutor Ulisses visse hoje isso, ia ficar realmente triste e escandalizado. Portanto, é preciso superarmos a nossa arrogância, a distração, a nossa arrogância, a cegueira da arrogância, a cegueira da distração e a cegueira da paixão. Todo mundo vai querer comprar vacina, todo mundo vai querer vender vacina para o Brasil, a gente compra a hora que quiser. Não compramos no ano passado, estamos curtindo um dobrado agora. Né? Exatamente. Então, exatamente. A sociedade brasileira precisa ir para fazer na parte final, para não passar muito do tempo que você me destinou, professor, o estudante profissional de administração que vai viver esse século XXI. As coisas que me parece que vão ficar em termos importantes de atitudes. Primeiro, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo das suas percepções. A forma como eu fotografo a realidade determina a forma como eu me comporto. Portanto, eu preciso perceber e compreender por que eu percebo e quais são aqueles que me levam a fotografar determinadas realidades de uma maneira ou de outra. Não adianta ter o melhor projeto ou a melhor ideia. Você faz um belo trabalho de TCC na UVA e vai levar, porque é sobre o seu trabalho onde você trabalha, para fazer uma modernização formidável, o professor aprovou, tirou 10, e você chega lá e diz, que o meu trabalho é o melhor, e o seu gerente bota na gaveta e você fala, esse cara é uma besta. Será que a besta não é você? Que não entendeu aquilo que o professor lhe disse? Que é preciso cooptar, é preciso envolver, que não basta ser tecnicamente bom se você não tiver o envolvimento, o comprometimento daqueles que vão decidir ou que vão implementar. Perfeito. Portanto, é preciso entender a inteligência artificial. O homem é racional? Não, as pessoas não são lógicas como os computadores. Os computadores são absolutamente lógicos. O homem é racional, sim, claro, mas ele é mais ainda racionalizador. Ele usa a sua razão para justificar muitos dos seus comportamentos, bons e ruins. Ele precisa, portanto, analisar bem as razões que estão fazendo com que ele funcione de uma determinada maneira ou noutra. Isso serve muito para você, futuro gestor do futuro das organizações brasileiras. O que move o homem não são as paixões. Ou melhor dizendo, o que move o homem não são as razões, melhor dizendo. O que move o homem são as suas paixões. E as decisões gerenciais são tomadas muito pela razão, mas também pelas paixões.
Portanto, a administração é um ramo de aplicação de ciência social aplicada, antropologia, ciência política, sociologia, o conceito de cultura. Eu era estudante na Fundação em 67, tem muito tempo, 68, 69, Godinho, e tinha uma professora de antropologia, eu tinha vindo do curso de engenharia, eu era pré-professor de matemática, de cursinho. E eu ficava, o que essa mulher está falando de cultura? Isso não tem a menor importância, que coisa chata. Anos depois que eu vim compreender a importância do conceito de cultura na realidade das organizações. Aquela professora nos ensinava e nos dava a visão do que a gente tinha que perceber e que a gente não percebia. Portanto, administrar como ramo social vai significar o físico, o digital e o social. O algoritmo agora, né, que é fundamental em perceber no marketing. Você imagine um menino de 15 anos de idade, um adolescente. A tecnologia das informações manda para ele, a internet manda para ele um retrato de uma menina muito bonita e de um rapaz fortudo lá, um atleta bonitão. E a máquina já vê para onde que ele vai olhar, se é para a menina bonita ou para o rapaz fortão. Se ele começa a olhar para o rapaz fortão, daqui a pouco eles vão esquecer a menina bonita e vão só mandar o rapaz fortão para ele, porque a máquina vai descobrir antes dele que ele tem uma tendência homossexual. Isso vale para a questão política, isso vale para a compra de produto, isso vale para o voto. Hoje, isso está decidindo eleições em muitos lugares do mundo. Verdade. Decidiu a eleição no Rio de Janeiro esse ano. Também, isso foi decisivo, também ajudou muito, né? Portanto, não há resposta certa em administração. Seria fácil juntar. Se fosse assim, chamava os professores todos da UF, problema A, solução A', problema B, solução B'. Problema Y, solução X'. Botava esses problemas tudo num sistema e aí, quando você ia botar no seu aplicativo, no seu celular, qualquer problema você apertava lá e estava lá no celular a resposta. Mas não é assim. Né? E a pandemia até nos ajuda nisso. Tem a doença do Covid, claro. Mas cada doente reage diferentemente. Verdade. E aí, quer dizer, o que a medicina descobre cada vez mais, que não há doença, há doentes. Quer dizer, não é que não haja doença, há doentes. As organizações também. Não adianta, você não vai ter a mesma solução aplicável em todas as organizações iguais. Vai ter que mudar mesmo, porque cada organização vai reagir diferentemente. Não fique com esse tecnicismo, com a resposta como se já estivesse sabendo. E a pior coisa que acontece é quando você pede ao professor uma dica de um problema que você tem na sua empresa. Uma dica como se o professor tivesse como um oráculo a resposta certa. Ele não tem, porque ele não conhece o contexto, você não consegue descrever o contexto, ele não tem essa resposta certa. É preciso você desenvolver a sua capacidade diagnóstica. E isso precisa pensar, utilizar os conceitos que o professor lhe dá, as reflexões, as leituras que você faz. Nada mais prático, portanto, do que uma boa teoria. Nada, a pessoa diz, as pessoas falam que teoria não é importante, que o que vale é a prática. É o contrário. Não há uma boa teoria se não tiver uma prática. Exatamente. O aluno só quer coisa prática. Está errado. Ele precisa ter a teoria para poder pensar, porque a prática que ele vive é completamente diferente da prática do colega que ele vive em outra organização. E esse é o paradoxo brasileiro. O paradoxo brasileiro, o Brasil é o país da manutenção do status quo. Exatamente. Por mais que fale de mudança o tempo todo. Acho que a síndrome de Gabriela, né, do Jorge Amado, nos leva muito a ter a clareza dessa desnecessidade de mudar do brasileiro. Dizia lá Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Quer dizer, é inacreditável. Isso retrata o espírito da cultura brasileira que um grande escritor, Jorge Amado, fez com Gabriela, Carvo e Camela. Veja que tem sempre num livro que você lê, numa literatura como essa, e toda, como Shakespeare e Marcador de Veneza, você tem sempre teoria de administração e conceitos de organização na vida, porque administrar que é a própria vida. Você vai encontrar muito nas organizações 3 tipos de pessoas. Primeiro, e aí nas organizações do futuro também, os dadores de ideia. Tem gente que tem uma capacidade enorme de dizer o que deve ser feito, contanto que eles não façam nada. O outro tipo de gente são os fazedores de medo. Vão sempre dizer que isso não vai dar certo, não vai dar errado, não é possível, não é bom fazer, vão sempre fazer medinho.
E vai ter também os vendedores de ilusão, que ficam criando, né, no mundo da Lua, as coisas mais malucas, sem também ter que fazer coisa nenhuma. Então, atenção com os dadores de ideia, com os fazedores de medo e com os vendedores de ilusão. É preciso também, ao longo de sua carreira, que você compreenda e incorpore a desvinculação entre competência técnica e competência administrativa. À medida que você vai subindo na escala hierárquica, mais você vai tendo necessidade de competência administrativa, conceitual, de reflexão. Ao contrário, na parte de baixo, que você vai ter especialista e a técnica, 2 e 2 são 4. Na capacidade gerencial, a sinergia, o conceito de sinergia, 2 e 2 pode não ser 4, pode ser 2, 1 ou 20, depende de como vai ter. Portanto, você vai ter que tirar, pouco a pouco, o chapéu de técnico para ir subindo na escala hierárquica da organização para botar o chapéu de gestor. E isso é difícil, porque a gente reage a querer mudar aquilo que nos deu certo no passado. Se eu fazia assim e deu certo e eu virei supervisor, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É verdade. A gente viu que... Não, não é verdade. Você tem que mudar o papel de supervisor. Você não pode... O que você fez antes pode ser o seu beijo da morte como supervisor, impossibilitando a sua ida para a gestão, para a gerência. Verdade, com certeza. O técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque é um alienado com poder, cara. Quer dizer, a gente tem uma incapacidade. É natural que, na formação da faculdade, a gente deriva a satisfação psicológica de fazer as coisas, porque nos ensina a fazer. Mas a gente precisa, à medida que for subindo na escala hierárquica, aprender a fazer. Isso significa que eu vou ter que ter derivação psicológica, eu vou ter que ter alegria e satisfação, não pelo que eu faço com as minhas próprias mãos, mas pelo aquilo que os meus colaboradores, que os meus subordinados são capazes de fazer melhor do que eu. Esse é o grande drama dos gestores em geral. Eles sobem e querem continuar dando pitaco em tudo. Eles não conseguem entender que ele precisa ir abandonando pouco a pouco, quanto mais alto estiver, para trabalhar no mundo dos conceitos e ter prazer na incerteza, na ambiguidade. Ao contrário do técnico, que deriva essa satisfação da certeza da técnica, em que 2 e 2 são 4. E aí, agora para cá, e o princípio do Peter também, que não podemos esquecer, que é uma crítica, é uma prosopopeia em relação ao que mundo das organizações, mas que tem muito de verdade. Diz o Peter lá, todo mundo tende a subir na escala hierárquica até atingir o nível de incompetência. Chegando lá, não sobe mais. Então por que as organizações progridem? Por aqueles que ainda não chegaram ao nível de incompetência, mas que vão chegar. É preciso estar sempre atento a isso, porque para quem tem um prego, o martelo é sempre a solução. Nenhuma ferramenta, minha gente, nenhuma técnica é onicompetente. Quer dizer, ela não é capaz de fazer tudo. Não existe chave mestra para que abra todas as portas. A técnica de hoje vai ser obsoleta amanhã, por melhor que ela seja hoje. Você vai se ajustando só à técnica, você vai ficar sempre um escravo da técnica, não vai poder subir, ou vai ficar como técnico e vai ter muita satisfação psicológica em fazer aquilo, mas é uma opção pessoal de cada um, e cada um deve buscar aquilo que melhor lhe traga felicidade. Você fazer sempre isso porque gosta, como um médico, você sempre médico, eu não quero ser diretor do hospital. O pior é o médico, que é um grande cardiologista e que chega a ser ministro da Saúde. Não estou falando nenhuma inferência agora com o atual ministro da Saúde, não, mas ele chega lá e ele quer ser, ao mesmo tempo, médico, cardiologista, fazendo a cirurgia e diretor do hospital. Ele acaba morrendo de coração, porque ele fala, os garotos estão operando melhor que eu, tem que operar também. E aí ele acaba não fazendo nem uma coisa bem, nem a outra. Exatamente. É preciso ter a capacidade de superar essa dificuldade de tomar decisões. Administrar é tomar decisões. E a decisão antecede e condiciona a ação. A superação da polêmica generalista versus especialista, quanto mais você subir a escala hierárquica, você vai ser mais generalista do que especialista. Bom, generalista é o que sabe cada vez mais e mais, de menos e menos. Há um dia que ele sabe tudo sobre nada. O especialista é aquele que sabe mais e mais e mais, de menos e menos. Há um dia que ele sabe tudo sobre nada. Então, um sabe nada sobre tudo, o outro sabe tudo sobre nada. Não é isso. O generalista é o especialista que transcendeu o seu limite de especialização para conectar a sua área de especialização com as demais áreas de especialização, no sentido que ele bota pontes com as ilhas para transformar aquele arquipélago que é a organização num continente.
integrado que seja uma organização dinâmica e realizadora. E, finalmente, eu não poderia deixar de citar sempre o meu Fernando Pessoa para finalizar. Diz Fernando Pessoa, que é o maior, para mim, o maior escritor da língua portuguesa, um português fantástico, genial, né? Ele dizia assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Aí, tem muita gente que pensa que isso é da música, né? Do Gilberto Gil, que ele pegou muito bem, mas isso é do Fernando Pessoa. Navegar é preciso, olha o gênio. Viver não é preciso. Eu vou agora, pegando o Fernando Pessoa, para encerrar, vou dizer: bom, administrar não é preciso. Vai, tá maluco? Você fala isso tudo aqui para nós e vem dizer para nós que administrar não é preciso? Exatamente isso. É porque a genialidade do poeta, ele dizia assim: navegar precisa da bússola, da técnica, da certeza de onde você vai chegar. Ela é exata. Se você não fizer, não tiver os instrumentos adequados de navegação, você não vai chegar onde tem. Hoje tem esse instrumento todo que a gente usa, o GPS, etc. Viver não é preciso, quer dizer, não é exato. Você não adianta ter todos os instrumentos de navegação que você não vai conseguir fazer da sua vida uma questão assim. Administrar é exatamente assim. A administração não é exata, ela vai depender da forma como você diagnostica aquela realidade e vai implementando as soluções adequadas às realidades mutantes que você estava tendo. Você pode ter um melhor estilo, você não pode ter a mesma solução para tantos problemas tão diferentes, porque cada problema vai ter uma solução diversificada. Então, é isso que eu queria trazer para você. Você me falou em termos de 1 hora, um pouquinho, 1 hora e 10, eu passei um pouco do tempo, mas muito obrigado, professor. E se tiver alguma pergunta, eu estou inteiramente à disposição e agradecer mais uma vez a honra do convite feito através de você pela Veiga de Almeida. Professor Wagner, a honra é toda nossa, né? Gostaria de agradecer a sua presença. É uma pena que a gente tenha que assim, tem um limite de tempo, né? Claro. Mas seria um prazer muito grande passar mais 1 hora, 2 horas escutando falar, que é sempre uma aula, é sempre um aprendizado muito grande. Tá? A honra é nossa, gostaria de te agradecer sempre o carinho e o apoio, né, de você estar com a gente. E queria, nesse momento, solicitar do professor Celso. Professor Celso, por gentileza, abre sua câmera e eu vou pedir que o professor Celso, tivemos algumas perguntas no chat que eu estava aguardando para lhe fazer, só que eu tive um problema, estou com um problema técnico aqui, eu estou navegando no escuro, estou voando por aparelho. Estou aqui já, professor, já estou aberto aqui minha câmera. E já estou com a primeira pergunta para fazer aqui para o professor Wagner. Isso, Celso, por favor, porque minha tela ficou negra aqui. Alguma coisa. Professor Godinho, tenta ligar e desligar a câmera do senhor para ver se vai, porque o senhor está aparecendo normal. Eu sei, a luz da câmera está ligada, mas a tela fica piscando, eu não consigo nem clicar o mouse, cara. Eu estou no notebook. Aqui é como tivesse normal. Mas vamos lá, professor Wagner, mais uma vez o prazer tê-lo aqui conosco. A audiência do senhor bateu todos os recordes. Tivemos aqui com 100 pessoas. Eu já me antecipei, já até prometi às pessoas que estavam reclamando que nós vamos esperar o senhor descansar um pouquinho e vamos fazer um novo convite para o senhor falar sobre o mesmo tema. Tem tanta gente a uva manda e desmanda em mim. Opa, prazer. Professor, vamos lá. A aluna Tatiana Barbosa fala assim: professor Wagner Siqueira, o senhor disse que as empresas são reacionárias devido à nossa cultura. O que devemos fazer para melhorar esse cenário? Foi logo lá no início do senhor. A primeira é Juliana, não, Tatiana. Tatiana. Outra Tatiana. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar consciência dessa realidade, porque o grau de auto-engano, de auto-ilusão do brasileiro é muito grande. A gente acha que é uma sociedade absolutamente um país do futuro, né? Sempre falando num futuro que não se realiza. Por quê? No século XX a gente realmente realizou, eu disse isso, o grau de abertura da economia, o grau de realização, por isso que o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo. Mas nesse momento, estamos vivendo, eu não estou dizendo nesse momento, hoje, estou vivendo já a partir de 1975 para cá, um momento de obscurantismo. E esse momento de obscurantismo se faz por uma posição extremamente reacionária. Se você olhar no campo político, eu quis trazer exemplos disso, era exatamente isso, tanto pela esquerda, tanto pela direita. A esquerda brasileira está na década de 50 ainda, e a direita também.
A direita, se você for olhar, do seu ponto de vista ideológico, no mundo inteiro, o seu discurso, as suas debates são completamente diferentes dos discursos do Brasil. Quando a gente vai para a empresa, é a mesma coisa. Quer dizer, a gente utiliza muito as nossas a literatura e os textos estrangeiros, mas a gente também faz muitos textos, mas o grau de pesquisa para a gente identificar e realizar as empresas brasileiras é muito baixo. Eu não quero ser indelicado, mas se a gente for olhar bem as contribuições, quem mais faz pesquisa são as áreas sociais, mas a gente vai ver que muitas vezes essas áreas não trazem uma análise melhor dessa cultura nesse sentido e se repete muito. Agora, para terceiro, o mundo está vivendo, neste momento, também um atraso reacionário no estudo das organizações. A teoria das organizações já foram melhor. É preciso recuperar determinados bastões que eram bem desenvolvidos na teoria das organizações e que nós deixamos de evoluir. Nós estamos vivendo um apagão nesse sentido. Mas acho que o primeiro passo é a gente tomar consciência disso. A verdadeira mudança é a automudança. Antes da gente querer a mudança dos outros, a gente deve estar disposto a abrir e a poder se autoapreciar e se disponibilizar para a mudança. Eu não tenho solução para você do certo e errado, porque seria absolutamente uma leviandade se tentasse isso. Eu não tenho a solução. Mas, em verdade, a sociedade brasileira precisa mudar o seu espírito que tem presidido as últimas décadas deste país. Infelizmente, esse país já funcionou melhor com recursos muito menores que tinha antes. Por isso que foi, durante 75 anos, o país que mais cresceu no mundo junto com o Japão. Muito bem. Veja o futebol brasileiro, por exemplo. Futebol brasileiro. A essência do Brasil era o futebol. Veja a música também. Né? A música também. As duas expressões do povo, que são muito fortes, a gente também está tendo problema. Veja bem, em 50 a gente perdeu aqui, mas era para ser campeão. Em 38, a gente teve participação na Copa de 38, 34. É importante que a gente perceba isso. Não é à toa que a gente é o pentacampeão que nunca chega a hexa. Né? Isso não é à toa. Verdade. Professor, isso, além da mais de 30 mensagens aqui, entre elas a melhor palestra que tem, sensacional, muito boa, excelente, mais de 30. Mas eu tenho aqui uma pergunta específica da Elaine Cabral. Então, ela faz assim para o senhor, professor. Então, a única certeza que temos é que a incerteza é a nossa companheira do futuro? Exatamente isso. A incerteza é a sua companheira diária. E você vai ter que aprender a conviver com a incerteza, com a ambiguidade. Exatamente, com a mudança todos os dias. A mudança, o homem de 1021, sabia o que ia acontecer em 1051. Você, atualmente, em 2021, eu também, nós não sabemos como vai estar o mundo em 2051, é daqui a 30 anos. Então, a velocidade da mudança ela é muito grande. É isso mesmo, você interpretou de forma lúcida e bastante... Viu, Elaine? Você foi precisa na sua questão. A sua questão traz em si mesma a própria resposta. Exatamente. Muito bem. Professor, tem aqui mais entre tantas, né? Estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Nós temos aproveitar aqui a coordenação do curso de administração. Ele tem um canal no YouTube que todos podem ver, mas nós vamos estar disponibilizando a todos. Pergunta aqui, professor, Milton Rainho. Ele fala assim, o STF não bloqueou a exploração, aí eu não entendo muito o que ele colocou, do grafeno, já que boa parte dele está em terras indígenas, por conta da FUNAI, ou eu estou falando besteira? Eu não entendi bem, professor. Não sei se o senhor conseguiu entender. Claro. Eu não sei especificamente a circunstância do grafeno e da exploração do grafeno em relação a terras indígenas. O que eu sei é que o Brasil, de fato, ele expandiu demais essa questão de terra em diferentes momentos, e é preciso você preservar isso. Mas é preciso também você entender que essas decisões são em terras indígenas, mas como é que se faz acordos? Porque os Estados Unidos também tiveram isso.
e eles fazem acordos com os indígenas. Como é que você pode fazer acordo de tal maneira que a exploração seja tratada em processos de negociação e não de conflito? O que está acontecendo é que o Brasil se polarizou tanto que a gente vai para a briga para qualquer coisa, ao invés de buscar, respeitadas as divergências de todos, é preciso que a gente encontre pontos de encontro, de convergência. Nessa questão que você coloca, quer dizer, certamente deve ter havido, eu não conheço a questão, mas deve ter havido alguma judicialização da questão por exploração do grafeno em alguma terra indígena. E aí, como tem a proteção da terra indígena, o Supremo teve que aplicar a lei e a Constituição. Em verdade, o que significa, o que nós podemos fazer cada vez mais é deixar de infantilizar o cidadão brasileiro, no sentido de que eles podem sentar-se à mesa de negociação e negociarem de forma que seja bom para os indígenas, seja bom, sendo bom para os indígenas, é bom para o Brasil, porque o indígena também é povo brasileiro. Ok. Professor, vou ver aqui mais uma pergunta aqui, e para a gente ir encerrando pelo avançar do horário. Perfeito. Ele faz assim, de Luan Vieira, ele pergunta assim, professor, queria perguntar se as relações internacionais do Brasil atuais, que estão quebradas, podem ser revertidas. Bem, o Brasil tem uma história, né, secular, né, de uma competência muito grande em relações internacionais. Não é à toa, né, que o Brasil abre a Assembleia das Nações Unidas, porque teve seu primeiro presidente foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. A gente teve uma participação importante, um país pequeno naquela época. O Brasil não entrou praticamente em guerra, só fez guerra com o Paraguai, porque sempre teve uma diplomacia muito competente. Neste momento, nós estamos vivendo realmente um processo de fechamento de relações internacionais por razões de estratégias do governo que eu quero crer que não estão bem no interesse do país. Isso é um risco, agora, que pode recuperar, pode. O próprio governo atual, se ele revisse algumas linhas que ele está tendo, por exemplo, nas relações internacionais que o Brasil tem, certamente a gente passa a ter relações muito melhores. Veja, a conquista que este governo teve, este governo Bolsonaro, na assinatura do acordo para as relações internacionais do mercado comum com o mercado comum europeu, foi um avanço que se negociava há 20 anos, ele assinou, isso foi assinado. Mas logo depois, com aquele processo do presidente esculhambar a esposa do presidente francês e brigar com a primeira-ministra alemã, como se tinha que ter aprovação de todos os parlamentos europeus, evidentemente, essa possibilidade de ter uma livre negociação, um mercado de negociação internacional com o mercado comum europeu, com o Mercosul, não era só para o Brasil, era do nosso maior interesse e nós perdemos. Eu não tenho dúvida que as sociedades têm avanços e retrocessos. Acho que, em relação às relações internacionais, nós estamos tendo um enorme retrocesso depois de décadas de muito sucesso, de mais de século de sucesso. O Brasil se descredenciou, por exemplo, de ser um país, nesse momento aqui na América Latina, ou na América do Sul, principalmente, de ser um articulador importante numa liderança da América Latina, que é natural, pelo tamanho que nós temos. Nós somos 2/3 da América do Sul. Portanto, a gente perdeu esse papel completamente. Por quê? Porque o nosso segundo parceiro maior comercial, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil é a Argentina. E a gente está brigando com a Argentina indevidamente. Um país não tem amigos, um país tem interesses. E é interesse do Brasil ter que se relacionar bem com a China, com os países europeus, com a Argentina, com o Mercosul, com todos os países. A gente não tem amigos. Amigos são as pessoas. Os países têm interesses. Eu vou repetir o exemplo que dei da vacina. Vejam que cada um está cuidando de si da vacina e que se dane o resto. Então, a gente tem que ver o nosso interesse. O interesse do Brasil é ter belíssimas relações com a Argentina, é ter belíssimas relações com a China. Como não? Né? É ter belíssimas relações também com os Estados Unidos. Ora, bolas. Evidente, né? Agora, e também com a França. E ao fazermos comportamento. E ao próprio, veja bem, o chefe do nosso Ministério, o nosso ministro das Relações Exteriores,
dizer que era melhor o Brasil virar um par internacional, pelo menos aí ia ficar acompanhado dos bons e largando os maus, isso é uma maneira absolutamente equivocada, a meu juízo, de se fazer as relações internacionais. E isso perde muito. Por isso, assim, certo? Então, quantas brigas o governo brasileiro já teve com o embaixador chinês e com a China, insultando a China. E a gente não tem. Isso não constrói nada. O nosso maior importador, não é certo? E aquele que mais faz investimentos no Brasil é a China. Não são os Estados Unidos que investem no Brasil. O governo Bolsonaro, por exemplo, vai inaugurar a estrada de ferro que está fazendo lá no norte do Brasil, que faz por máquinas fantásticas, e começou no Temer e vai ser inaugurado por Bolsonaro, uma grande conquista. Aquilo é capital chinês. Onde a gente olhar para todo lado, né, a gente vai ver que é preciso o Brasil precisa de investidores chineses, tanto quanto dos americanos. Precisa de investidor chinês, americano e também do europeu. Precisa do argentino, que é fundamental. Então, acho que, nesse sentido, nós estamos... Quando o ministro das Relações Exteriores diz que é melhor o Brasil ser pária, isso não é uma boa política internacional, não. E quando se diz que a esposa do presidente francês é feia, isso também não é uma boa política internacional. Ok, professor. Tem tempo para responder mais uma pergunta aqui, professor? Claro, eu tenho tempo se vocês quiserem. É uma pergunta que parece ser bem interessante, do aluno Eduardo Lima. Penso que seja aluno do Eduardo Lima, né? Do aluno, né? Olha só, professor, como um programa de renda mínima para uma população tão grande e com a possível falta de emprego por causa da automatização no futuro, o Estado não ficaria inchado e, com isso, falido? Não, é exatamente o contrário, mestre. O Estado está falido e inchado porque ele faz uma máquina pública enorme para poder fazer uma porção de programas também que não funcionam. Se você faz um programa de renda mínima, você vai desinchar o Estado, você vai dar o dinheiro e o cidadão que recebe dinheiro vai fazer o que ele quer. O pobre sabe o que quer fazer. Ele não pode. Como é que uma pessoa que está do noite e dia querendo ter comida para poder comer, ele pode pensar em educar os seus filhos, ele pode pensar em se auto-melhorar, em estudar. Ele está vivendo noite e dia para a sobrevivência, senão ele vai da mão para a boca. Portanto, se você der uma renda para ele, ele vai pensar em estudar, ele vai pensar em educar o filho, ele vai mudar o seu papel. E a máquina, que já é gigante, que a máquina precisa fazer, é ser realmente... Esse gingatismo é absurdo. Sabe por quê? Porque quem mais falou mal da reforma previdenciária foi aqueles que são o Brasil tem uma classe privilegiada de funcionários públicos que é absurdamente. Eu vou dizer quem é que ganha completamente diferente. Uma coisa é o Barnabé, o pobre funcionário público, né? O que antigamente, na década de 50, falava Maria Candelária. Né? Olha bem, outra coisa é o mundo jurídico, o mundo legislativo, o mundo dos auditores e fiscais, e o mundo, falei jurídico, e o mundo dos fiscais. Se você pegar esse funcionário público, Estado, municipal e nacional, eles ganham salários que eles não ganhariam na administração privada. Eles ganham muito. E aí, quem é que fez campanha contra a reforma da Previdência agora, do governo Bolsonaro? Foi exatamente os auditores que têm salários monumentais dizendo que a reforma da Previdência ia acabar com o salário do trabalhador. Os trabalhadores achavam que era eles, com o salário que eles ganham. Estavam defendendo seus próprios privilégios. Por que não faz reforma administrativa no Brasil? Agora, de novo, se colocou que não podia dar aumento votado agora, o presidente levou hoje para o Congresso. Essa ação emergencial estava lá que não poderia ter aumentos para os grandes cargos, etc. Por que tiraram isso? Porque o lobby corporativista dos grandes servidores públicos, da máquina inchada, que vive disso, tá certo? Faz disso. Então, isso vale para civil e vale para militar também, né? Um militar, quando aposenta, recebe 3 salários de bonificação e mais um posto acima, tá certo? Que coisa estranha, né? Quer dizer, então, vejam, esses privilégios acabam constituindo uma massa de servidores muito grande e muitas funções para não fazer nada. Se você botar a renda mínima, que o Nixon pensou lá, mas que a Inglaterra, na idade
na idade já do século XVII, XVIII, também teve uma pequena experiência. A renda mínima é inescapável para a grande precarização do trabalho que vai acontecer, pelo menos na primeira fase de transição. Num país em que você não tem educação, que ao invés de você cuidar basicamente da educação básica, que é o ensino fundamental e o médio profissionalizante, para você ter realmente a base, que foi isso que fez os países serem desenvolvidos, a gente está preocupado muito com o ensino superior. É importante também, os dois são importantes, mas a gente precisa qualificar esse trabalhador médio, qualificar o cidadão médio, porque o cidadão médio ele chega à faculdade facilmente. Não tenho dúvida disso, como vocês chegaram, porque vocês tiveram qualificação de nível médio, vocês chegaram à UVA por isso. Agora, a questão dos privilégios do servidor público, eu vou até dizer uma coisa para você, essas funções públicas são verdadeiras castas. Eles têm privilégios de salários completos. Eu não estou querendo acusar quem esteja nessas áreas, eu estou colocando isso do ponto de vista sociológico, institucional e administrativo. Isto é uma despesa absurda. Quanto vale um salário de um promotor de justiça, de um fiscal de renda, de um grande auditor, procurador? Quanto vale o salário de médico? Quanto vale o salário de professor? Quantas vezes? Tá certo? Então, a renda mínima é a solução que você vai dar para facilitar a economia e também você não fazer a fragmentação social. O país precisa disso. Isso o pobre sabe fazer, ele tendo um dinheirinho dele certo, ele sabe tratar da sua vida direitinho. O pobre não é vagabundo, o pobre não é desidioso, o pobre ele só não consegue comer, e ele pensa noite e dia como é que ele vai comer e dar comida para a sua família, para os seus filhos. Se ele tiver um dinheirinho, ele vai crescer e progredir por ele mesmo, sem paternalismo. Isso é que eu acho. Ok, professor. Aqui alguns comentários. Ótima palestra, obrigada. Essa foi da Gleice, da Tatiana. Entendi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Excelente palestra, excelente professor. Essa palestra foi ótima, muito obrigado. Enfim, aqui, obrigado por me responder, professor, esclarecimentos nessa live. Assim, professor, é uma enxurrada, eu não sei se estou vendo, uma enxurrada. Professor Celso, eu fico muito honrado com esse convite e com a participação dos estudantes, que são pessoas que estão conscientes, perguntas excelentes, sempre todas pertinentes. Eu agradeço muito a todos aqueles que também não perguntaram, mas que estão participando conosco. Muito obrigado mesmo pela sua honra. Obrigado, então, professor Godinho, as suas considerações, e fica aqui já o convite aí, o professor vai fazer, mas para voltar. Está todo mundo querendo aqui, pedindo mais lives. Dá um tempinho para o senhor respirar, e aí o senhor volta de novo. Com muito prazer, professor Celso, com muito prazer. Com certeza, professor, já está convidado, tá? Vamos só agendar um dia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho e a participação, e a noite foi maravilhosa, Wagner, como sempre. Então, obrigado, estamos muito honrados, tá bom? Eu que estou. Um abraço. Então, boa noite a todos. Um abraço. Apertando aqui o livre, sai da sessão. Um abraço a Deus. Valeu. Cumprimentos para todos. Um abraço, até lá. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.